Eu tô bem, eu tô bem. Acho que eu tô bem, né? O pessoal tá achando que eu tô com o nariz entupido, com Covid. Eu tô meio cansado, né? Eu tô meio cansado. Essas 16 horas por semana, a essa altura de novembro, eu tô um pouco baqueado, assim, né? Se eu pudesse, eu já... Olha lá, gravando. Pessoal, eu quero ter o prazer, a honra de começar aqui com vocês a estudar um pouquinho esse capítulo 11, penúltimo capítulo do livro, Cálculo com Integrais. Tá legal? E aí a gente vai discutindo aqui. Hoje é o dia do Teorema Fundamental do Cálculo, então é um dia especial aqui para a gente, né? Afinal de contas, é um objetivo, né? É um dos grandes objetivos da análise chegar no Teorema Fundamental do Cálculo. Então, olha só, cálculo com integrais. Esse capítulo é a continuação do anterior, que foi o capítulo 10 de integral de Riemann. Naquele capítulo anterior foi definida a integral e foram estabelecidas condições gerais que asseguram a integrabilidade de uma função. Nesse capítulo agora serão provadas as regras para manuseio eficiente de integrais, entre elas o chamado teorema fundamental do cálculo. Uma via de mão dupla que liga derivadas a integrais, né? E essas regras para o manuseio eficiente, ele está colocando aqui também, por exemplo, regra da cadeia, né? Integral por partes. Regra da cadeia, não, peraí, deixa eu ver aqui se eu falei o nome certo. Integral por partes, sim. Mudança de variável, né? Mudança de variável. Que usa na sua demonstração a regra da cadeia, né? A gente já vai ver aqui. A regra de mudança de variável na integral, a integração por partes, né? Então, nós vamos discutir também essa fórmula do valor médio para integrais. Então, essas coisas todas aqui, eu acredito que elas se enquadram nisso que ele está falando aqui, que é o manuseio, regras para o manuseio eficiente das integrais. Entre elas, o chamado teorema fundamental do cálculo. Em seguida, usaremos a integral para dar uma definição adequada do logaritmo e da exponencial. Isso aqui já é seção 3, né? E o capítulo termina com uma breve discussão das integrais impróprias, que já é seção 4. Agora, ele não falou aqui da 2, a 2 é interessante também, é a seção onde... O que tem aqui na 2? Olha só, cadê? Cadê a seção 2? É integral como limite de somas de Riemann. Né? Então, aqui é interessante porque vai entrar esse conceito de norma de uma partição e a gente vai ver aí a questão da função ser integrável quando a gente passa o limite dessa norma da partição tendendo a zero. Só que eu acho que não é esse teorema 6, não. Acho que é mais para frente aqui, ó. Olha lá, soma de Riemann, ele introduz o conceito de soma de Riemann, né? E olha lá, a função é integrável, e você tem a integral de a até b da função, quando existe esse limite aqui da norma da partição tendendo a zero. Né? Mas isso já é seção 2. Então, é um capítulo interessante, importante, claro que é. E a gente precisa destacar algumas coisas aqui para os alunos. Né? Então, vamos ver aqui. Olha só, vamos começar aqui, bom, então seção 1, teoremas clássicos do cálculo integral. Para começar, vamos estabelecer a conexão entre derivada e integral. Né? Lembrando que no capítulo 8 e capítulos 8 e 9, a gente ficou discutindo derivação. Agora, no capítulo 10, introduzimos a integral de Riemann. E agora, aqui no capítulo 11, conexão entre derivada e integral, que é o teorema fundamental do cálculo. Né? Então, esse eu vou colocar aqui na lousa, tá? Vamos destacar aqui. Seja f dois pontos de I em R contínua no intervalo I, então você tem aqui, é só colocar aqui, né, capítulo 11, cap 11, capítulo 11, a gente começa aqui com o teorema fundamental do cálculo. Vou até colocar o título aqui, teorema fundamental do cálculo. Tá lá. Vamos colocar o enunciado aqui.
Então, o enunciado aqui, teorema, vamos colocar assim, teorema. Ele é o teorema 1, né? Teorema 1. Tá ali. Teorema fundamental do cálculo. Seja f dois pontos de em R uma função contínua no intervalo I. Seja f dois pontos de em R contínua, f dois pontos de R, vírgula, contínua em I. Em I. As seguintes afirmações a respeito de uma função f dois pontos de em R são equivalentes. Uma função fão maiúsculo, né? Seja f contínua no intervalo I, e aí as afirmações a respeito de afão, né? São equivalentes às afirmações. Aí, afirmação 1. Afirmação 1. F é uma integral fão é uma integral indefinida de f. E o que significa essa expressão integral indefinida? Significa que fão de x é igual fão de A, uma constante, mais essa integral de A até x. Existe um A pertencente ao domínio, aí, né? Onde existe um A pertencente aí, tal que a gente pode estabelecer essa equação aqui, essa igualdade. Então, isso aqui significa uma integral indefinida. F é uma integral, quer dizer, essa é uma afirmação, afirmação 1, F é uma integral indefinida, ela é equivalente à afirmação 2, F é uma primitiva, fão é uma primitiva de F', isto é, derivada de fão igual a F' para todo x, né? As duas afirmações são equivalentes, tá certo? Derivou fão, deu F', equivale a dizer que fão de x é igual a f de A mais integral de A até x f'. Por isso que é colocado isso aqui como sendo uma conexão entre derivada e integral, né? Fão ela surge ou é definida a partir de uma integral de f', é equivalente, dessa forma aqui, é equivalente a dizer que a derivada de fão dá o f'. Né? Então, você vê, é uma conexão entre integração e derivação. F é uma integral indefinida de f'. Fão é uma integral indefinida de f'. Aí coloca aqui, né? Isto é, existe azinho pertencente a isão, tal que isso aqui acontece para todo x. Existe azinho pertencente a isão, tal que fão de x igual a f de A mais integral. Fão de x igual f de A mais integral de A até x, f de t dt. F de t dt. Para todo x pertencente aí. Para todo x pertencente aí. Ponto final. Tá? Essa afirmação é equivalente à afirmação 2. O que diz a afirmação 2? Fão é uma primitiva de f'. A derivada de fão dá f'. Para todo x pertencente aí. Fão é uma primitiva de f'. Isto é, fão linha, derivada de fão é o f'. Né? Igual a f' de x. Para todo x pertencente aí. Para todo x pertencente aí.
Ok? Ok? Então, você veja só, se você juntar essas duas coisas aqui, só um comentário que eu queria fazer, né? Imagina que você pega essa igualdade aqui, só um rascunho aqui, né? Você pega essa igualdade e deriva dos dois lados. Então, derivada do lado esquerdo é φ' de x. Derivada do lado direito, derivada de constante é zero, né? Mais essa derivada aqui, d dx, vamos deixar simbolizado assim, d dx da integral de a até x, f de t dt. F de t dt. Agora, φ' é igual a f' de x. Então, você poderia puxar aqui um igual f' de x. Então, você fica com isso aqui, ó, juntando as pontas, derivada da integral de f' é o próprio f'. Então, eu estou tentando enfatizar aqui o que ele disse, né, da relação entre derivada e integral. Elas funcionam mais ou menos como operações uma inversa da outra, né? Derivada da integral da função é igual à própria função. Estou juntando as duas afirmações aqui que ele está dizendo que é equivalente. Agora, que são equivalentes. Agora, ele vai fazer a demonstração nesse momento, né, desse negócio de que elas são equivalentes. Então, vamos colocar aqui. Essa demonstração é importante a gente estudar. Né? Então, colocar aqui. Demonstração. Demonstração. Então, veja, separou aqui em duas partes, né? Porque já que vai mostrar que 1 é equivalente a 2, vamos fazer... Primeiro mostra que 1 implica 2, que seria uma ida, né? Vamos dizer assim, depois a volta. 2 implica 1. Então, vamos lá. Demonstração. 1 implica 2, primeira parte. Afirmação 1 implica afirmação 2. Então, é claro que, nesse caso, vamos dizer assim, a gente já parte aqui, já toma por hipótese que f de x é igual a isso aqui. Já estamos partindo de 1 e vamos chegar em 2. Vamos chegar aqui, a f' é a derivada dela dá o f'. Né? Então, olha só. Eu vou só escrever, então, uma linha anterior aqui, né? Eu sei que é óbvio isso que eu vou escrever, mas eu faço questão, que é o seguinte. Seja f, seja f' dada por... Seja f' dada por... Poxa vida. Dada por... dois pontos. Aí vou escrever aqui embaixo, f' de x, nós vamos partir dessa realidade aqui, né? F' de x é igual, cadê? Tá aqui. F de a mais integral de a até x, f de t dt. Onde a é um valor fixo pertencente a isão. Né? F de x igual f de a mais integral de a até x, integral de a até x, f de t dt, onde azinho pertence a isão, valor fixo, tá? Então, nós estamos partindo disso aqui, que seria o 1. E nós temos que chegar aqui a f' dá o f' de t. Bom, ok. Aí ele começa aqui. Se x0 e se x0 e x0 mais h pertencem a i, então, vamos lá. Então, x0 mais h pertencem a i. Então, bom, o que eu vejo aqui é o seguinte, ele já escreveu aqui f de x0 mais h menos f de x0, quer dizer, certamente ele quer chegar naquele quociente, né, naquela divisão, cujo limite é a derivada, porque a gente precisa chegar aqui na parte 2, é φ'. Então, tudo bem. Mas, por que isso aqui? Quer dizer, essa primeira linha aqui, essa primeira igualdade, ela deve estar vindo diretamente disso que eu acabei de escrever aqui. Como isso aqui vale para todo x, né, pertencente aí, e esses dois valores x0 e x0 mais h pertencem aí, então ele está substituindo aqui, né? Ele está colocando
x0 no lugar de A e o x0 mais H. Quer dizer, o A ele chamou de x0, A é igual, chamando o A de x0, né? E o valor para frente aqui, que é o x, ele está para frente do A, então, como você chamou o A de x0, aqui fica um x0 mais um Hzinho. E aí você substitui esses valores aqui, A por x0 e o x por x0 mais H. Sai exatamente isso aqui que ele escreveu, né? Porque ficaria assim, f de x0 mais H igual, aí aqui é x0, f de x0 mais integral de x0 até x0 mais H, f de t dt. F de t dt, correto ou não? F de t dt. Aí só passou f de 0 para o outro lado, né? Daí a gente fica com isso aqui que ele escreveu. O que ele escreveu eu já vou deixar destacado aqui. F de x0 mais h menos f de x0 é igual à integral de x0 até x0 mais h, f de t dt. F de t dt. Ponto final. Beleza, até aqui tudo bem. Até aqui tá jóia. Agora, além disso, ele diz isso aqui, ó. H vezes f de x0 igual a integral x0 até x0 mais h, f de x0 dt. Como que eu posso justificar isso aqui? Bom, a gente já tinha visto aqui nesse mesmo... Não, no capítulo anterior, na verdade, no capítulo 10, ele tinha lá num exemplo, se não me engano, no exemplo 2, ele tinha provado para a gente, né, que a integral de a até b de uma função constante, tá, uma função que vale c, e aqui você pode imaginar que o czinho é esse f de x0, a integral de a até b da função constante é c vezes b menos a. A gente tinha provado isso no capítulo 10, né? Só para os alunos lembrarem aqui, só um rascunho. A gente tinha provado que a integral de a até b da função constante c dt, ou dx, né? Acho que era dx lá no caso, é igual a c vezes b menos a, correto? C vezes b menos a. Então, se a gente aplicar essa ideia aqui, né, o que seria a integral de x0 até x0 mais h? Seria de a até b, né? X0 até x0 mais h, de uma função constante, que no lugar do c o valor constante é f de x0, dx dt, ali ele colocou no caso, dt. No lugar do c é o f de 0, f de x0. No lugar do b menos a, seria x0 mais h menos x0, que sobra apenas o h. Então, isso aqui é a mesma coisa que f de 0 vezes h, ou seja, h vezes f de x0. Tá? Então, isso aí vem diretamente do que a gente já tinha visto antes no capítulo 10, que era a integral de a até b de uma função constante. Tá legal? Então, é dessa maneira que eu entendo, tá? Essa afirmação aí dele. Então, deixa eu colocar ali. Estou só explicando para vocês exatamente do modo como eu entendi. Além disso, além disso, a gente pode afirmar o seguinte, né? Da integral da função constante, que é um exemplo, se não me engano, exemplo 2 do capítulo anterior, fica h vezes f de x0, h vezes f de x0 igual a integral de x0 até x0 mais h, f de x0 dt. Integral de x0, x0 mais h, f de x0 dt. F de x0 dt. Tá lá. Né? Só que, peraí, eu errei. É finho aqui. É finho, não é fão. É finho. H é finho, x0 igual a isso aqui. Ponto final. Ótimo. Aí o que ocorre? O que ocorre aqui é o seguinte. Olha lá. Eu posso... olha só.
f de x0 mais h menos fão de x0 mais h menos fão de x0 menos o f'. Menos o f'. Certo? Ele está fazendo essa igualdade menos a outra. E depois dividindo por h. Então, vamos lá. Se eu fizer uma menos a outra, né? Por exemplo, essa aqui é asterisco, né? Essa aqui, 2 asteriscos. Então, o que a gente pode fazer agora? Né? Uma menos a outra, quer dizer, seria asterisco menos 2 asterisco, membro a membro, né? Então, ficaria, 2 pontos. Fão de x0 mais h menos fão de x0, para construir esse limite aqui, essa expressão cujo limite vai dar a derivada, né? Que aí chega na afirmação 2. Menos esse daqui, menos h f de x0, igual, aí vai ficar do lado esquerdo ficou esse menos esse, que é isso aqui. Do lado direito vai ficar uma integral menos a outra. Então vai ficar integral de x0 mais h, f de t, dt, f de t, dt, menos integral de x0 até x0 mais h, de x0 até x0 mais h, f de x0, dt. Tá lá. Ok? Vamos ver se o pessoal tá aí. A transmissão está chegando aí para vocês, turma? Será que está ok aí? Não. Vamos ver aí. Cadê a Prigol? A Prigol está aí, está prestando atenção. Olha aí, tudo bem. Ela está concordando com o que eu estou fazendo até agora? Está tudo ok aqui? Quer dizer, estou tentando seguir o passo a passo dele, mas, digamos assim, tentando explicar um pouco mais, né? Ok? Aí, ok. O Neial, Emanuele. Bom. Então, olha lá. Agora, depois de fazer uma menos a outra, a gente divide por h dos dois lados, para ficar exatamente essa expressão que ele escreveu aqui. Aí, o que vai acontecer? Você dividiu por h, esse h aqui vai cancelar. Então, você vai ficar com esse fão de x0 mais h, que é justamente o que ele queria, menos f de x0 dividido por h, menos esse aqui, cancelou h com h, f de x0. E aqui, do lado direito, veja bem, olha só a junção que ele fez aqui. Integral x0 até x0 mais h, porque as duas, né, são de x0 até x0 mais h, juntou os dois integrandos aqui. F de t menos f de x0. Isso aqui é um colchetes. Depois vai virar um módulo, mas aí pinta uma desigualdade. Né? Pinta uma desigualdade. Então, olha só. Bom, dividiu por h do lado esquerdo, divide por h também do lado direito, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre h. Então, concordo com aquilo ali. 1 sobre h e junta as duas integrais. Vai ficar uma integral só de x0 até x0 mais h. E aqui, colocar entre colchetes aqui, f de t menos f de x0 dt. Olha só, tá lá. Tá certo? Bom, e aí? E agora? Mais h. E agora? Como é que sai disso aqui? O que sai daqui é o seguinte, olha só que interessante. Dado epsilon maior que zero, pela continuidade de f no ponto x0, por que ele diz essa frase? Se a gente lembrar aqui do enunciado, antes de entrar aqui nas afirmações 1 e 2, ele tinha dito o seguinte, seja f de I em R uma função contínua em todo intervalo I. Então, se ela é em todo intervalo I, né, ela é contínua, então o que a gente pode afirmar aqui? Que nesse ponto x0 aqui que ele pegou, que evidentemente está no I, a função também é contínua nesse ponto. Tá? E lembra que a gente já tinha provado antes que contínua implica integrável. Né? Então a função é contínua e de quebra é integrável também.
Mas tudo bem, por isso que essa integral aqui está tranquila. Agora, aqui, dado epsilon maior que zero, pela continuidade de f no ponto x0, aí vem definição de continuidade lá do capítulo 7, né? Existe delta maior, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que módulo de t menos x0 menor que delta implica módulo de f de t menos f de x0 menor do que epsilon. Ok? Então, vamos escrever essa definição de continuidade aqui, até para a gente lembrar, né? Então, eu vou escrever assim, né? Note que f é contínua em x0. Daí, né, da definição de continuidade, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que tzinho pertencente ao domínio e módulo de t menos x0 menor que delta, t menos x0 menor que delta, implica que módulo da f de t menos f de x0 é menor que epsilon. Menos f de x0. E é interessante que, se a gente prestar atenção, né? F de t menos f de x0. Ah, mas não tem um módulo aqui. Mas tem um teoreminha que a gente viu. Olha só, deixa eu abrir aqui rapidamente o CAP 10 aqui. Tem um teoreminha que a gente teve passando ali no CAP 10, né? Vou dizer passando porque eu acho que eu fiz a demonstração só de um item dele. E ele tinha 5 itens. E eu deixei os... Aqui, ó. Está vendo? O módulo de uma integral de A até B é menor ou igual que a integral do módulo. Eu penso que isso aqui vai desempenhar um papel daqui a pouco, aqui na nossa demonstração que a gente está vendo do teorema fundamental do cálculo. Né? Tá vendo? Mas daqui a pouco, né? Mas estou só comentando isso porque apareceu esse módulo de f de t menos f de x0, que é justamente o módulo dessa expressão que está dentro aqui da integral. Né? Aí eu já, de algum modo, me lembrei disso aqui. Inclusive, estou vendo a desigualdade aqui, né? Vai pintar aqui uma desigualdade. Mas o que ele diz aqui antes? Ele diz o seguinte, beleza, eu tenho isso aqui acontecendo. Então, nota que nessa definição aqui de continuidade que ele escreveu, tá certinho, mas não pintou o H aqui, né? Que tem esse H aqui que surgiu para todo lado. Então, veja só. Então, tomando um H suficientemente pequeno, né? 0 menor que módulo de H menor que delta, x0 mais h pertencente a i, o que vai... Veja, esse x0 mais h, ele está aqui, né, no limite de integração. Então, ele está aqui, quando ele diz que o módulo de h está menor do que delta, claro que é positivo, né? É positivo e menor do que delta, x0 mais h pertencente a i, então ele vai usar isso aqui mais adiante, né? Ele vai usar isso aqui mais adiante. Né? Inicialmente ele vai usar as duas coisas, né? Vai usar isso aqui e vai usar que esse módulo é menor do que epsilon. Né? Mas tudo bem, deixa eu escrever essa frase aqui dele, para a gente depois não ter que... Para a gente já deixar escrito aqui e ver depois só onde que ele vai aplicar. Né? Então, 0 menor que módulo de h menor que delta, que seria... Isso aqui eu interpreto como h suficientemente pequeno. Né? x0 mais h pertencente a i implicam, então, mas vamos ver depois direitinho onde é que entra isso aí. Então, 0 menor que módulo de h, menor que módulo de h, menor que delta, vírgula, x0 mais h pertencente a i, x0 mais h pertencente a i implicam. Aí, bom, a gente já tem essa igualdade aqui em cima, né? Vai partir dela. Implicam 2 pontos. Módulo do lado esquerdo aqui,
é exatamente o módulo disso aqui, módulo do f de x0 mais h menos f de x0 sobre h menos f de x0, f de x0, esse módulo, ele evidentemente é igual, como isso é igual a isso, esse módulo desse lado esquerdo é igual ao módulo do lado direito, vou começar por aí, igual ao módulo disso aqui, módulo de 1 sobre h, integral de x0 até x0 mais h, colchete, deixa eu só fazer um pouco maior aqui assim, integral de x0 mais h, colchetes, f de t menos f de x0. Isso aqui, dt. Fecha módulo. Aí entra, vamos ver aqui, ó. Né, porque você tem o módulo disso aqui. Como que veio parar nesse negócio aqui? Aí vai entrar aquele teoreminha ali que eu citei para vocês. Teorema 5, se não me engano. Né? Teorema 4. Teorema 4 do capítulo 10. Item 5. Item 5 lá. Módulo da integral vai ficar menor ou igual que a integral do módulo. Né? Claro, além disso, você tem uma multiplicação aqui. Então, também fica módulo da multiplicação, né? Módulo de A vezes B, módulo de A vezes módulo de B. Né? Dá primeiro para a gente dividir dessa forma, para a gente fazer passo a passo, né? Vai ficar módulo do 1 sobre H, que nada mais é do que 1 sobre módulo de H, vezes o módulo da integral. Módulo da integral de x0 mais H, f, colchetes, f de t menos f de x0, dt. Agora, isso aqui é menor ou igual, agora vem a desigualdade, né? Menor ou igual 1 sobre módulo de h, aí o módulo passa para dentro, olha lá. O módulo vem aqui para dentro, no lugar do colchetes. Integral de x0 até x0 mais h, módulo de f de t menos f de x0. Módulo, certo? dt. Vamos ver lá. Lá, tá aqui. Bom, aí o que que ocorre? Ocorre aqui o seguinte, né? Isso aqui, a gente já sabe que é menor do que epsilon. Então, eu posso colocar um menor. Aqui ficou menor igual, porque aqui no item 5 do teorema 4, menor igual. Então, menor igual. Ok, tá aqui. Agora, aqui é um menor, né? Módulo de f de t menos f de 0 menor que epsilon. Então, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é menor do que 1 sobre módulo de h vezes a integral de x0 mais h, epsilon. Troquei isso aqui por epsilon e aí fica menor. Epsilon dt. Só que aí fica uma constante, né? Aí, de novo, integral de função constante. Que é? Aí igual. Igual ao quê? 1 sobre módulo de h, 1 sobre módulo de h, epsilon vezes x0 mais h menos x0. Não é verdade? Que é h. Só que aí vamos ver aqui. Olha lá, colocou módulo de h, né? Bom, vezes módulo de h vezes epsilon. Bom, aqui ele não tinha falado nada de h maior que zero, né? Mas, então, módulo de h maior que zero, menor do que delta. Eu sei, eu subentendo que esse h desde o começo, ele é maior que zero, né? Então, eu acho que ele quis dizer o seguinte, ó, o h, obviamente, né, vamos colocar assim, é maior do que zero. Então, esse h é a mesma coisa que módulo de h, para poder cancelar, né? E dá igual a epsilon. Ok? E menor do que delta.
menor do que delta. Para quê? Para que menor do que delta? Para que esse x0 mais h, se substituído aqui no lugar de t, certo? Ah, olha só. Por que menor que delta? Se o x0 mais h for substituído aqui no lugar do t, x0 corta com menos x0, fica módulo de h, que é menor que delta, que implica nisso aqui. Para dar certo a continuidade. Porque vai envolver o h aqui, né? E aqui está envolvendo a letra t. E aqui apareceu a letra h aqui. Então, x0 mais h. Então, o que acontece? O módulo de h menor do que delta, ele afirmando isso aqui, se eu pego esse x0 mais h e coloco para testar aqui a definição de continuidade, dá certo, né? Porque x0 mais h, x0 corta com menos x0, fica módulo de h menor que delta. Ah, então estou tomando módulo de h menor que delta, que implica que isso aqui fica menor do que epsilon. Né? Agora, o fato de ter surgido o módulo aqui, acho que é porque está sendo considerado h maior do que zero o tempo inteiro aqui. Né? Eu entendo assim. Bom, então tudo bem. Estou pensando aqui, né, se tem alguma outra explicação. Eu acho que não. Módulo de função, o módulo é menor do que epsilon. Né? Eu acho que é isso. Né? Ou seja, isso aqui fica igual a 1 sobre módulo de h vezes epsilon vezes módulo de h, que dá igual a epsilon. Né? Igual a epsilon. Então, se você juntar as duas pontas, você acabou de, pega aqui o início e pega o menor do que epsilon. Então, vai ficar assim, né? Portanto, conclusão. Portanto, esse módulo D é fão de x0 mais h menos fão de x0 dividido por h menos f de x0, isso aqui dá menor do que epsilon. Menor do que epsilon. Certo? Se você juntar aqui os dois. Contanto que isso aqui seja respeitado. Certo? Você tem isso aqui também. Né? Essas duas coisas aqui implicaram que a gente tem módulo de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, menos f de x0 menor do que epsilon. Vamos ver como é que ele termina aqui. Isso mostra que a derivada no ponto de zero, porque veja bem, o que é a derivada? Veja, se isso aqui está acontecendo e está gerando isso aqui, o que eu posso concluir dessa desigualdade? Que isso aqui é um limite, né? Isso aqui é um limite. É o limite para o quê? Para h tendendo a zero. Né? Se você imaginar aqui o limite para h tendendo a zero, isso aqui vira a derivada. E a distância entre essa divisão, que vai dar a derivada, né, e o f de zero, o módulo dessa distância, fica menor do que epsilon. Então, isso aqui está convergindo para isso. Né? Isso mostra que fão linha de x0 é igual a f de x0. Ok? Então, o que seria o fão linha? Seria o limite para quando h tende a zero. É isso que eu quis dizer, né? H tendendo a zero. Para surgir o fão linha, é o limite para quando esse hzinho aqui tende a zero. Isso aqui vira fão linha. Certo? Então, quer dizer, a distância, módulo seria a distância, né? Vamos falar assim, a distância entre esse valor aqui e o f de x0 fica menor do que epsilon. Dado um epsilon qualquer maior do que zero. Né? Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Quer dizer, eu tomando delta suficientemente pequeno, a verdade é essa, eu consigo fazer, quer dizer, e tomando delta suficientemente pequeno, eu estou mandando esse h aqui tendendo a zero. Eu consigo fazer com que isso aqui aconteça. Ou seja, a distância entre esse limite, entre essa divisão, essa razão, e o f de x0 fique menor do que esse epsilon. Então, eu dou um epsilon lá, sei lá, 0,1. Existe um delta suficientemente pequeno, tal que vai fazer com que a distância entre isso aqui
e f de t0 fique menor que 0,1. Ah, diminui ainda mais, 0,001. Existe um delta tal que faz com que essa distância aqui fique menor do que 0,001. E assim sucessivamente, né? Só que no limite, para h tendendo a zero, isso aqui é a derivada. Então, isso mostra que a derivada é igual a f de t0. Tá? Isso mostra que a derivada é igual a f de t0. Né? Talvez a gente possa pensar por absurdo também. Suponha que a derivada φ' fosse diferente do que isso aqui. Fosse diferente. Então, teria uma distância aqui. Na hora que você fizesse o limite para h tendendo a zero, isso aqui ia para um valor diferente de f de t0. Sei lá, é um f de y0, diferente de f de x0. Então, não teria como ficar menor, dado o epsilon, se você pegasse um epsilon menor que essa distância, não ia ficar menor que epsilon, ia negar isso aqui, se a derivada fosse diferente de f de t0. Ela tem que ser igual a f de t0, porque isso aqui, essa diferença aqui fica menor do que epsilon. Bom, enfim, acho que eu estou falando demais aqui.